Olá, meu nome é Célio Barbosa. Eu vou mostrar como encadernar revistas com encadernação costurada de cadernos. Tutorial completo, desde a confecção da capa dura, a personalização em silkscreen, a costura e a colagem na capa. O primeiro passo é medir o tamanho da revista para poder confeccionar a capa dura. A nossa revista tem a medida de 20 centímetros por 27 centímetros, porém iremos refilar ela. Depois de refilado, ela irá ficar com 197 centímetros por 260. Então, a nossa capa dura irá ter a medida na largura o mesmo tamanho da revista, de 197, porém, na altura, ela irá ficar com uns 3 milímetros a mais de cada lado, ficando então com a medida de 276 por 197, que é a largura da revista. A largura permanece igual porque, depois de montado a capa, com a lombada, como a lombada terá uma distância de 1 centímetro entre a lombada e a capa, e a revista irá entrar um pouco nesse espaço, ficando a sobra lateral de uns 3 milímetros aproximadamente de cada lado. O papelão usado para a capa é o roller cinza ou Paraná creme, na espessura de 1,5 mm a 2 milímetros. Junte as revistas para poder medir o tamanho da lombada. Passe a cola no papelão e cole na folha da capa. O papel de revestimento é o Percalux, mas você pode usar outro material. Tire as bolhas com espátula. Mesmo que fique alguma bolha, ela irá sair depois de prensada. Para a colagem do papelão da lombada, deixe uma distância de 1 centímetro entre as capas, usando um gabarito para auxiliar. Corte as laterais do papel de revestimento de tamanho uniforme, usando uma régua. E use um gabarito, conhecido como régua fio de cabelo, para fazer o corte dos cantos em 45 graus. Ou faça o corte com uma régua normal, observando o corte de 45 graus e com uma distância aproximada de 1 milímetro entre o corte e o canto do papelão da capa. Passe cola nas laterais, dobre e pressione com uma espátula. Observe que nas outras duas laterais é necessário fazer uma dobra com as unhas nos cantos, para depois dobrar a lateral e colar. Coloque a capa entre duas madeiras e coloque um peso em cima, ou coloque em uma prensa. Isso é necessário para que o papelão não entorte enquanto seca. Retire os grampos das revistas.
Com o auxílio de um tear de encadernação, iremos fazer a costura. Coloque a revista no tear para fazer a marcação dos furos. Passe um barbante fino nos pinos do tear, conforme a necessidade da encadernação. Mais para frente, ao ver como é feito a costura, você entenderá melhor esse processo. Na falta do tear, você pode improvisar. Com o auxílio de um berço de furação, faremos os furos nas medidas marcadas. A furação será em 1,5 cm, 7,5, 13,5, 19,5 e 25,5. 1,5, 7,5, 13,5, 19,5 e 25,5. Faremos a furação em todos os cadernos. Vamos medir a linha para a costura. Como são 10 cadernos, contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Marcamos esse ponto na linha e dobramos o valor dessa medida, para que tenhamos uma linha dupla na costura. Será passado parafina de vela na linha para que deslize mais fácil pelos furos, evitando embramar. Vamos iniciar a costura pelo último caderno. Primeiro introduzimos a agulha pelo primeiro furo pelo lado de fora. Depois introduzimos a agulha no segundo furo pelo lado de dentro, passando pelo lado esquerdo do barbante do tear. Voltamos a agulha novamente pelo segundo furo, por fora, mas do lado direito do barbante, fazendo assim a costura entre linha e barbante. Repetimos o processo no terceiro furo, indo por dentro, passando por um lado do barbante e voltando no mesmo furo, por fora, pelo outro lado do barbante. Repetimos o processo no quarto furo e iremos ao último furo pelo lado de dentro. Tensionamos a linha e vamos ao próximo caderno, mas agora iniciando pelo último furo, pelo lado de fora. Agora, pelo lado de dentro do próximo furo, contorno o barbante e pelo lado de fora do mesmo furo, repetindo o processo nos próximos furos. Ao passar a linha no último furo, damos um nó na linha que iniciou o processo de costura. E repetimos o processo em todos os outros cadernos. No último furo, passamos a agulha pela linha do caderno de baixo. Finalizado, dê um último nó e retire do tear, cortando os excedentes de barbantes e linhas.
Faça os papéis de guarda, que são as folhas que ficam entre a capa dura e o miolo da encadernação, usando cartolina ou outro papel mais grosso. Irei aqui colocar também duas partes da capa original, onde constam os dados do autor e colaboradores, mas normalmente isto não ocorre nas encadernações tradicionais. Comece passando cola nos lados próximos à lombada, para a colagem da capa e papel de guarda. Essas revistas, Soluções em Tempos de Crise, de Roberto Chinhachiki, têm uns 20 anos, mas ainda são bem atuais, principalmente no que tange à situação econômica do país. Coloque o miolo em uma prensa vertical e passe cola na lombada. Use sempre cola de PVA extra. Se não tiver a prensa, improvise com duas madeiras presas com um sargento. Corte um pedaço de papel craft em tamanho aproximado ao que mostra no vídeo e cole na lombada, e aguarde a secagem. Para personalizar a capa, a arte foi impressa em preto sobre papel vegetal e montada conforme dimensão da capa. Para a gravação da matriz, será usado tela com nylon 120 fios. Com uma espátula própria, passe emulsão à base de solvente de modo uniforme pelos dois lados da tela, sendo a última passada pelo lado de dentro. Seque a tela com soprador ou secador. Faça a exposição da tela em uma mesa de luz, de preferência com lâmpada UV, que é a que dá os melhores resultados na revelação. Coloque a arte entre o vidro da mesa e a tela e coloque um peso em cima para perfeito contato entre arte e tela. Nessa mesa temos a luz amarela para ajuste e timer para desligamento, mas você também pode improvisar, apesar de não ser o mais adequado. Irei deixar 2 minutos de exposição, equivalente a 120 segundos. Após a exposição, como irei lavar a tela em ambiente externo, faço uma pulverização com água para que a tela não catalise com a luz do sol. Agora é só jatear com a água usando uma mangueira ou lavadora para retirar a emulsão que não foi exposta na luz. Retire o excesso de água com jornal para evitar tampamento de véu na tela e seque com secador ou soprador as áreas da arte. Depois de totalmente seca a tela, com auxílio da arte, posicione a acabadura na mesa de impressão. Use tinta vinílica para a impressão. Coloque a tinta na parte superior da tela e, com rodo próprio, puxe a tinta levemente sobre a tela. E depois puxe o rodo com pressão para fazer a impressão. A tinta da tela deve ser depois limpa com solvente vinílico e estopa.
Retire o miolo já seco da prensa vertical. Para fazer o refile, você pode usar régua e estilete, mas com muito cuidado. Observe que o vídeo está acelerado. O ideal é refilar em uma guilhotina. Você pode pedir para uma gráfica fazer isso. Corte 2 pedaços de cabeceado para dar acabamento e cole na lombada. Posicione o miolo dentro da capa. Passe cola no papel craft e no papelão da capa dura. Baixe com cuidado a acabadura, observando a posição correta junto ao miolo. Vire o livro ao contrário e repita a colagem do outro lado. Coloque 2 lâminas de plástico ou cartão no meio da dobra dos papéis de guarda, para que ela não enrugue com a umidade da cola. Coloque um elástico entre os vãos da lombada e a capa, para reforçar o vinco nessa parte. Por fim, deixe secar prensando, com uma tábua e pesos em cima, ou em uma prensa, para que a umidade da cola não entorte a capa. Retire da prensa depois de seco e está pronta a sua encadernação costurada. Para ver mais vídeos no meu canal, clique no logo Célio Barbosa, onde você poderá ver todos os meus vídeos, escolhendo a playlist que mais lhe interessa. Algumas das ferramentas apresentadas nesse vídeo estão à venda no meu site www.oficinapanda.com.br. Obrigado!